Livro Na Hora do Adeus, capítulo 45, Corações Apaixonados. Ludmila ficara viúva há poucas horas. O marido sofrera um acidente e ela se viu sozinha depois de 38 anos de casada. Quando lá chegamos, Ludmila reclinada sobre a cama, chorando e sentindo-se a mais infeliz das criaturas. Era a figura do desespero. Os dois filhos não sabiam o que fazer. Ela só desejava morrer. Dizia: perdi tudo, a morte desarrumou a minha vida. Íamos passear na Europa. Estávamos fazendo tantos planos. Olhamos aquela mulher muito bonita, que agora não sabia viver sem o companheiro querido. Pamela perguntou a Henrique: e o marido, como está na espiritualidade? Muito mal, não se conforma com o desencarne. Que religião é a deles? Nenhuma. Pamela, pois nunca encontraram tempo para orar. A vida dos dois a eles pertencia. Nem os dois filhos tinham acesso a ela. São almas gêmeas? O casal, quando se une pelo matrimônio, assume o compromisso de multiplicar e não de estacionar. Esse casal se amou loucamente, mas nem com a chegada dos filhos eles se dividiram. Viviam apenas um para o outro. A nossa irmã era a bonequinha de luxo do marido. Amadeu era apaixonado pela bela esposa e ela por ele. Naquela manhã, ao se dirigir para o trabalho, o carro não obedeceu ao seu comando e bateu em um poste. Em alguns segundos, Amadeu deixou o mundo dos negócios, o cargo que ocupava, a vida confortável. Vivia ele bem distante das coisas espirituais. De repente, projetado do mundo físico para o mundo dos espíritos, gritou pela mulher amada. E certificou-se de que aqueles que ele julgava fanáticos religiosos tinham razão. A vida não acabava com a morte. Ao contrário, ela é mais concreta, cobra muito mais do homem. Naquele momento, só desejou consolar a esposa. Cambaleando ainda, olhou o corpo todo destruído pelo impacto, não quis mais ver. Aquele corpo tão bem cuidado jazia ali, estático, sem vida. E quem era ele agora? Que corpo era esse que ele vestia igualzinho ao que ficara junto a um motoado de ferro retorcido? Apalpava-se e sentia algo diferente. Desejou comunicar-se com a esposa, contar-lhe antes que alguém o fizesse. Não soube como, mas logo estava ao lado da cama da esposa, que ainda dormia. Beijou seus cabelos, mas ela continuou a dormir. Foi quando a abraçou, que ela acordou desesperada, gritando: Amadeu, Amadeu, meu querido. O que foi que aconteceu? A serviçal correu para ajudá-la. Ele tentava falar-lhe do acidente, mas o som não saía. Era como se falasse e as palavras se fundissem com o vento. Gritou, implorou que a esposa ouvisse, mas ela, desesperada, correu até o telefone, tentando ligar para o trabalho de Amadeu. Enquanto ela tentava, um dos filhos, assustado, adentrou o quarto dizendo: Mãe, algo aconteceu ao papai. Não quero saber, exclamou Ludmila. Junto ao filho estava o médico da família. Ludmila gritava que queria o marido. Também não aceitou nenhum calmante.
dor daquela mulher era grande, grande demais. Um pedaço da sua alma desprendera-se e ela não sabia como ir atrás. Logo a casa ficou repleta de amigos e dali em diante a vida de alegria, de sonhos e de esperança cessaria, dando continuidade a outra de saudade, de lembranças e às vezes de desespero. Enquanto isso, Amadeu tentava dizer à esposa que ele continuava vivo, que o acidente apenas tinha lhe estragado o corpo de carne, mas ninguém o ouvia e ele, aturdido, desmaiou, dando condição de ser socorrido. Quando Amadeu tentava acordar do desmaio, os gritos de Ludmila o levavam ao desespero. Queria sair correndo para acalmá-la, mas os técnicos socorristas tudo faziam para tranquilizar o seu espírito. E assim estávamos vendo agora Ludmila sentada naquela cama onde durante tantos anos dormira com o marido. Julgava não ter forças para ver o pedaço do seu coração inerte em uma mesa. Gritava: "Não quero vê-lo morto." "Está bem, mamãe. Não vamos abrir o caixão." "Não quero também no caixão." "Está bem, mamãe. Vamos cremá-lo." "Deus me livre. Jamais vou queimar o Amadeus." "Mamãe, precisa encontrar forças. O papai morreu, mas nós precisamos de você." "De mim vocês não precisam. Quem criou vocês foi a Sinhama. Vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim é o Amadeu." Aí ela gritava: "Amadeus, amorzinho, não me deixe." Henrico convidou-nos a nos retirarmos e logo estávamos na estação do adeus, onde já se encontravam alguns colegas do falecido. Ficamos ali com a equipe socorrista, mas depois dirigimos-nos ao Instituto Médico Legal, para onde o corpo de Amadeu tinha sido levado. Com surpresa, constatamos que aquele espírito materialista ali se encontrava presenciando tudo o que acontecia com seu corpo físico. Não há um modo de fazê-lo adormecer? É penoso demais para o espírito tal cena, argumentei. Reparei em outros espíritos que ali se encontravam e vimos do lado de fora de uma das geladeiras um grupo de irmãos socorristas orando pelo espírito que não tinha condição de sair de junto do corpo físico. Tão embaralhados se encontravam os laços do seu perispírito. Aqueles obreiros do Senhor velavam o sono do irmão, cujo corpo fora ali retido pela própria família, aguardando a hora do sepultamento. Aqueles espíritos eram os chamados anjos da guarda, dos materialistas, daqueles que desencarnam e não desejam separar-se do corpo físico, oram e cantam músicas de ninar. Se os que trabalham aqui pudessem ver a proteção deste instituto, buscariam uma casa espírita, único lugar que explica a morte, concluí. Amadeu foi logo levado para a capela. À medida que nos aproximávamos, a tudo observávamos e com os olhos cheios de lágrimas demos continência aos que acabavam de chegar na estação do adeus. Sejam bem-vindos, filhos de meu pai. Plácido enlaçou meus ombros. Plácido, por que os encarnados não procuram estudar a morte? Achamos mesmo que a doutrina espírita é o único remédio que pode aliviar a dor da separação que ocorre com o desencarne. Vendo a capela repleta de flores, comentei: quanto dinheiro jogado fora! Deveria existir uma entidade de amparo
a qualquer instituição que se propusesse a receber os donativos referentes ao preço das coroas ofertadas ao desencarnante. Reparando aquelas 40 coroas, pensamos, e crianças famintas em tantas creches. Luiz e os floristas, eles também precisam viver, é o seu ganha-pão. Eles que vendam flores para casamentos e festas. Aos mortos, ou seja, aos encarnados, as flores, e aos vivos, ou seja, aos espíritos, os gestos sublimes da caridade. Calamo-nos, porque naquele momento Ludmila chegava com a família para ver o marido. Não tivera tempo de despedir-se dele porque ela estava dormindo quando ele saíra de casa. Ao ver Amadeu deitado naquele caixão, gritou e sucumbiu à dor, desmaiando. Os curiosos diziam: coitada, jamais quis os filhos por perto. Era só o marido que ela amava. Tem razão. Eles eram uma só alma. Nunca vi amor igual. Enquanto isso, um espírito que, quando no corpo físico fora muito rico, agora era um mendigo no mundo espiritual. Nada tinha feito de bom a ninguém. O mundo dele eram os negócios e a esposa. Os laços, os famosos filamentos do perispírito, com o impacto, estavam em desalinho, o que levava Amadeu ao desequilíbrio. Ludmila queria morrer e pensava até mesmo em se suicidar. E assim, ali na capela, presenciávamos o desespero de uma esposa apaixonada. Do outro lado da vida, um homem que desde cedo encontrara o pedaço do seu coração e fizera dele a sua única razão de viver. Era um quadro muito triste. As forças de Ludmila se foram, nem a água ela queria beber. A tristeza era tanta que todos os seus metabolismos se alteraram. O doutor Peter, um dos médicos que dão assistência aos recém-desencarnados, disse-nos: se ela não reagir, desencarnará. Veja como as suas rodas energéticas estão descolorindo-se. Pensei comigo mesmo: aqueles que amam não sabem viver separados. Ludmila preocupava os médicos. Deitada em uma sala ao lado, e quando tentava ver o corpo do marido, desmaiava de dor. E ele, cada vez que ela se desesperava, era como se recebesse novamente o impacto da hora do acidente. Amadeu estava completamente dementado. Queria ficar perto da esposa, mas o corpo físico ainda era um imã que o atraía. Quando ele tentava se tranquilizar, a voz interior de Ludmila o chamava suplicante. Será que não podemos fazer nada? Amadeu não tem pai, mãe, tios ou avós na espiritualidade? Indaguei a Henrique. Não. Todos estão ainda na carne. É uma família que poucas vezes sofreu a separação de um ente querido. Precisamos ajudá-los. Como estão sofrendo os dois? Tem razão, Luiz, disse Henrique. Eles estão sofrendo, mas só eles podem encarar a realidade. Nós somos como os médicos, damos a receita. O doente é que tem de comprar o remédio e tomá-lo. Se deseja curar-se, pelo visto, ainda é cedo para os dois caírem
na realidade. Esperamos que logo isso venha a acontecer. Na hora do sepultamento, Ludmila não teve condições de participar. Foi levada para um hospital. Ela estava muito mal. Os filhos choravam baixinho, levando o corpo de Amadeu. Executivo bonitão, bem vestido, muito bem na vida. 3 carros importados, bela mansão, com quadra de tênis, sauna, campo de futebol, vôlei, uma pequena academia de ginástica. E agora Ludmila teria condição de ainda usufruir de tudo isso? Não sabíamos. De retorno à sua casa, andamos pelo jardim lindíssimo, uma pequena floresta com águas e pássaros o compunha. Os salões, muito bem decorados e adornados com quadros de pintores famosos, muitas vezes foram palco de festas comentadas pelos colunistas sociais. Tudo o que se pode falar de bonito e caro, aquela mansão possuía. No entanto, uma nuvem negra de dor e desespero abraçava a alma de uma mulher rica, bonita, mas que durante quase toda a sua vida encarnada só se dedicara a um homem, o seu marido. Ludmila não aprendeu a amar os filhos nem os amigos. Ela era só Amadeu e agora não sabia por onde recomeçar a viver. Ludmila não reagia ao tratamento, não queria viver. E à medida que ela sofria, o pobre do marido fugia do socorro. Ambos estavam sofrendo demais. Como vai acabar essa história, Henrico? Luiz, não sabemos. Os coitados dos filhos criados distante dos pais agora nem podem trabalhar. A mãe é uma criança que grita e chora de solidão. Então, estão fazendo de tudo. Queria Deus eles encontrem o remédio. Nisso, a velha serviçal dizia a Ludmila: Senhora, o doutor Amadeu deve estar sofrendo em vê-la se suicidar. Sinhana, eu quero é morrer mesmo. Será que a senhora vai gostar lá de cima? Minha boa amiga, com o meu querido marido eu vivo em qualquer lugar, até no inferno. Cruzes, não diga isso. O doutor deve estar muito bem. Ele era um homem bom, só não gostava de pobre. Também, Sinhana, como poderia Amadeu gostar de pobre? Ele sempre foi muito rico, filho e neto de milionários. Dona Ludmila, a morte iguala aos homens. Não existe dinheiro que retenha alguém no corpo físico. Você tem religião, Sinhana? Tenho sim, sou espírita. Quê? Macumbeira? Você a quem confiei meus queridos filhos? E eles também são macumbeiros? Nisso, Augusto, um deles entrou. Não, mãe, não somos macumbeiros. Tentamos compreender a vida e a morte. Somos espiritualistas. Agora, a nossa amada Sinhana é espírita, com conhecimento e prática. Meu Deus, vocês na minha casa ocultando-me tudo isso? Mãe, a Sinhana lê os livros espíritas. Poucas vezes ela nos deixou para ir à casa espírita. Não deixou porque os levava. Não, jamais nos levou. Tanto é que não conhecemos a doutrina que ela professa. Somos espiritualistas porque acreditamos que existe algo além de nós. Agora, a Sinhana é espírita na alma, nos atos e além da vida. O que é isso, filho? Interrompeu Sinhana. Não fale assim. Sou um ser tão pecador. Se eu fosse mais espírita, teria dado a você e ao seu irmão uma educação religiosa, dando-lhes algo em que não acredito. Considero aqueles que vivem atrás de religião uns fracos.
necessitando de bengalas, porque não sabem viver sozinhos, afirmou Ludmila. Nisso chegaram uns amigos e o assunto foi cortado. Augusto saiu abraçado com a babá, que disse sorrindo: ela já está melhorando. Começou a brigar novamente com a gente. E Ludmila chorava junto aos amigos. Perguntamos-nos: será, Henrico, que essa mulher vai sobreviver à dor? Claro, Luiz. Ela não é a primeira a ficar viúva, nem será a última. Deus não deixa ninguém carregar a cruz maior que suas forças. E quando o filho se curva com o peso demasiado da cruz, logo corre alguém para ajudá-lo. Ludmila em breve encontrará uma nova razão para viver. Nesses anos todos ela viveu para o marido, jamais foi mãe, agora ela vai descobrir o mundo, respirar um novo ar sozinha. Antes, Ludmila e Amadeu eram como irmãos sianeses, 2 em 1. Agora ela será ela mesma e ele mesmo. A morte não separou os sentimentos, e sim a posse que cada um tinha sobre o outro. Queria Deus, esses corações apaixonados deixem de sofrer. Tanto, comentei. Pamela, abraçando-me com carinho, disse: venha cá, meu último dos românticos. Tem razão, Pamela, adoro histórias de amor. Não acredito em um mundo onde pessoas não se amam e temem dizer ao outro: eu amo você. Quem vai demorar mais a se conformar com a separação, Henrique? Achamos muito difícil responder-lhe, Luiz, porque Amadeu vai necessitar do equilíbrio dela e ela do equilíbrio do marido. Para uma melhor compreensão, vamos buscar na Bússola dos Espíritas o seu livro, o Livro dos Espíritos, questão 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, lembrar-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem, compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas, se quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade.